mercado já abriu com gap de baixo, tá retraindo bem fraco. Quando chegar aqui nessa zona de 50 a 61,8%, eu espero um pivô de baixa para poder pegar essa continuidade. Aqui a gente já consegue enxergar o mercado bem lateralizado, rompeu aqui para baixo e agora ele pode fazer o pullback para dar continuidade. Vamos analisar então tudo o que aconteceu agora cedo no mercado baseado em FIBO. Então, nos 60 minutos, se a gente marcar a FIBO desse movimento de alta, o mercado segurou aqui no 61,8%. A gente consegue ver que respeitou bem aqui nesse fundo. Do movimento completo, se a gente puxar essa linha, a gente tem essa região compradora, que caso chegue lá eu vou operar ali. No 1 minuto, o mercado respeitou a FIBO de 50%, pegando desse último topo aqui com o gap. Ele segurou várias vezes aqui no 50%. E aqui ele está formando um pivô de baixa a favor desse movimento aqui para buscar os 50%. Aqui a gente tem também a VWAP mensal. Então, perdendo a VWAP mensal, o preço pode andar bastante. A UBS está vendendo e as pessoas físicas estão comprando. Então eu vou tentar surfar esse movimento de 50% mais pivô de baixa, rompendo essa VWAP mensal. E aí meu alvo vai ficar nesse 50%, que é onde o mercado tende a respeitar. Se vir forte, eu posso até buscar alvos mais para baixo. E se a gente fizer uma leitura de volume, a tendência está para baixo, porque nessa pernada a gente teve mais volume. Na pernada de retração, a gente vê fraqueza nesses movimentos de alta, volume menor, candles menores. Na nova pernada de impulsão, a gente vê novamente volume entrando. Na pernada de retração, a gente vê o volume diminuindo novamente. E aqui aumentando nesse rompimento, na formação desse pivô. Então, volume crescente nas pernadas de baixa e volume decrescente nas pernadas de alta. O que nos leva a crer que a tendência hoje tá de baixa e tá dando continuidade. Uma coisa que eu percebi também é que se a gente fazer a projeção desse primeiro pivô desse movimento de baixa, a gente tem esses alvos. Respeitou o primeiro alvo de 61,8%, o segundo alvo aqui de 100% e ele pode vir a respeitar esse terceiro alvo aqui também de 61,8%. Olha como respeitou, que também fazia confluência com aquele 61,8% que eu mostrei para vocês. Então, perdendo esse fundo aqui, a gente tem aquele alvo. Eu não recomendo vocês ficarem operando no meio do gráfico, sempre é de uma extremidade para outra. Essa operação não é uma operação feita na extremidade, é porque eu tenho muitas coisas apontando o mercado hoje para baixo. E eu estava querendo fazer mais de uma operação e se alavancar nelas. Só por isso eu estou operando no meio, porque se fosse para esperar, porque se fosse para fazer uma só, a melhor seria de uma extremidade para outra. Você vê como que o mercado anda de lado, então é sempre bom você pegar sempre de uma extremidade, porque esse meio é muito disputado. A Petrobras, por exemplo, está em um topo muito esticado e vou até mostrar aqui para vocês. Eu não sou muito de ficar olhando ações para operar, mas como eu olhei o mercado externo e o petróleo e tudo mais, olha como está em um topo muito esticado. Então assim, o investidor ele não gosta de ficar comprando o topo. Geralmente no topo é onde ele está realizando a sua compra que ele fez nesse movimento de alta. Então eu espero hoje um retorno da Petro e a Vale já está em queda hoje. Olhar as ações só serve para um cenário muito específico como hoje, mas no dia a dia eu nem sequer chego a abrir essas ações. E o nosso trade também foi baseado em uma leitura muito minuciosa baseado no volume, observando cada pernada. Cada movimento desse foi analisado. Eu ensino essa análise pernada a pernada na minha mentoria, mas deu para dar uma pincelada aqui nesse vídeo. Agora o mercado vai pegar essa liquidez aqui de cima, dessas pessoas que querem comprar, só que ele não pegou a liquidez ainda de baixo, então ele tende agora a vir para cá. Aqui também é o 61 desse movimento de baixo, que é justamente onde o mercado segurou também. E esse é o ruim de operar no meio, você tem que ficar segurando essa volatilidade, mas quando você sabe ler o mercado, você sabe pelo menos para onde ele vai. O mercado pode fazer uma manipulaçãozinha aqui, para as pessoas físicas começarem a comprar a partir daqui, o estrangeiro e banco pegar essa liquidez para vender aqui e aí sim jogar o mercado para baixo. Então aqui está se formando uma piscina de liquidez aqui para os bancos. Por isso que qualquer venda aqui, o stop tem que ser aqui em cima. Essa média de 20 dos 5 minutos está segurando bem o preço. Olha só, o movimento da Petro começou a se iniciar, está perdendo a VWAP diária agora. Olha a volatilidade. A Vale aqui segurou na FIBO de 50% aqui e começou a voltar. Então, se romper esse fundo e armar esse pivô, ela tende a dar essa continuidade nessa queda. E como a Petro
e a Vale são as ações que mais têm volume na B3, caso as duas façam essa correção, o índice obrigatoriamente tem que seguir esse fluxo delas. Daqui 30 segundos tem a abertura do mercado estrangeiro, das ações americanas, então eu acredito que o mercado vai sair desse range lateralizado. O dólar já está ensaiando uma alta, também segurou na FIBO de 50%, só que dessa vez para alta e começou a armar esses pivô aqui para cima. Então a gente tem as ações brasileiras com cenário de queda e o dólar para cima. O ponto ideal da minha venda seria nesse 50% aqui, mais pivô de baixa, que seria bem aqui. Acabei tendo que pegar nesse pivô maior, porém o cenário está bem alinhado para o meu trade se desenvolver. A XP está comprando, que são as pessoas físicas, a Ideal vendendo, a UBS parece que começou a vender também. A Petro deu uma manipuladinha para pegar a liquidez aqui de cima. E aí agora sim ela está pronta para fazer uma queda mais expressiva. Olha só a Petro devolvendo. A Vale está perdendo a VWAP mensal, o dólar também realmente foi para cima. E agora é o momento que o mercado vai realmente tomar o seu rumo. Olha só, as pessoas físicas comprando no fundo e a UBS usando essa liquidez para poder vender. A Vale ativou aquele pivô de baixa que eu falei que ele poderia ativar para vir buscar esse fundo. E o rompimento aqui desse fundo, capturando essa liquidez, tem que ser verdadeiro. Se ele voltar daqui, eu não tenho interesse mais em dar continuidade nessa queda. Aqui realmente ele vai caracterizar um cenário de alargamento, onde ele rompe fundo e volta tudo, onde rompe topo e volta. E aqui eu não vou ter interesse mais em dar continuidade nesse trade. Já passou 1 hora de trade, então nesse ponto aqui eu não fico mais. Aqui tem os 50% macro do movimento total, onde ele pode buscar. De todo esse movimento aqui de alta, esse ponto aqui é o 50%. Então eu gostaria que ele viesse aqui para cá para eu poder, quem sabe, finalizar o meu trade. Olha como a UBS começou a comprar no fundo também, atrapalhando o nosso trade. Aqui eu não posso mais segurar porque ele já veio no ponto de compra, capturar essa liquidez aqui de baixo. Então se ele der continuidade aqui para cima, ele pode fazer o que ele quiser. Aí depois de todo esse esforço, ter olhado para várias ações, ter olhado para o dólar, ele quase nos tirou do trade. Porém, com o OBS comprando desse jeito, vai chegar aqui de uma forma ou outra. Tem muita liquidez aqui nesse preço dos 117 mil aqui. Só que eu também não vou ficar arriscando puxar uma stop aqui para cima, pensando nele pegar essa liquidez aqui para dar continuidade para baixo. Vou sair mesmo, porque já não tá do jeito que eu quero. Então, ou ele vai e paga daqui, ou eu vou sair no 0 a 0. E é isso aí, tirou a gente da operação. A melhor entrada, como eu falei, seria desse ponto aqui, onde a gente tem a região de 50% marcando aqui desse topo. Aí ele chega no 50% e arma o pivô de baixo aqui. E essa é uma demonstração clara que não basta só ter uma leitura boa, você tem que entrar num preço bom também. Porque eu entrei aqui, fui forçado a jogar para o 0 a 0. Ele realmente fez aquilo de pegar a liquidez dos 117 mil. Depois que eu fui ver que tinha a VWAP diária aqui e a mensal no mesmo lugar, que ajudaria, mas de qualquer forma, o importante é vender no ponto certo, operar no ponto certo. Porque não adianta eu vender no meio achando que vai para o fundo se eu estou mal posicionado. Então, antes da gente dar o clique, é importante olhar onde você está comprando. Porque aqui já teria dado a minha meta, aqui deu 400 pontos e dava para eu sair tranquilamente. E isso fica de lição, né? Muita gente sabe entrar no lugar certo, mas não sabe fazer essa leitura que eu tive, e outras pessoas sabem fazer a leitura, mas não sabem entrar no lugar certo. Eu tenho um pouco dos dois, mas faltou um pouco de atenção. Aqui também era o pico do volume profile do dia, ou seja, era o ponto que mais tinha liquidez, então era muito possível ele pegar essa liquidez para poder se movimentar. Só que depois de 1 hora de operação, você já está cansado, você já não quer ficar naquele trade chato. E aí eu protegi no 0 a 0, não quis arriscar mais também. E aí eu estava pensando mais em pegar uma outra oportunidade do que ficar insistindo naquela. Por quê? Porque eu vendi em um preço não tão bom. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.